As mulheres que seguiram o Salvador. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o vídeo também com outras pessoas, dá o seu like, né, se você gostou do vídeo, faça os seus comentários, e porque eu gosto muito de ler os comentários de todos, infelizmente não consigo responder, mas eu gosto muito de lê-los. E eu estou aqui hoje para falar a respeito do Vem Segue-me dessa semana, que é Mateus 13 e Lucas 8 e 13. Mas eu, como sempre falo, né, eu reservo sempre um ponto que eu acho que deveria abordar aqui para conversar com você. E eu queria focar justamente no que eu disse no início, sobre as mulheres que seguiram o Salvador. No dia 8 de março foi o Dia das Mulheres, né? Também teve o aniversário da Sociedade Socorro. E eu fiquei pensando no quão importante as mulheres são na minha vida, na vida de todas as pessoas, enfim, para o plano de Deus e para todas as coisas acontecerem nesse mundo. O papel da mulher não é um papel secundário, nem é um papel que não é de protagonista. As mulheres são protagonistas. Elas estão em pé de igualdade com os homens em todos os sentidos. É óbvio que existem responsabilidades diferentes. Os homens têm algumas responsabilidades, as mulheres têm outras, mas eles nem por isso, não por causa dessas responsabilidades diferentes, que um é diminuído ou o outro é diminuído. Somos iguais em todos os sentidos para o Senhor. E eu queria focar bastante hoje a respeito das mulheres, principalmente da época de Cristo, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Lá em Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz: E aconteceu que, depois disso, que andava de cidade em cidade, né, Cristo, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 andavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, e da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Eu fiquei muito impressionado, né, com esta escritura, e onde dizendo aqui que muitas outras mulheres serviam ao mestre com seus bens e, enfim, acompanhando Cristo e ajudando o progresso do reino de Deus, o início da igreja, né, da igreja primitiva. E quão importante as mulheres foram naquele período. Quão importante o papel delas para que as coisas acontecessem. Bom, primeiro eu queria dizer que as mulheres, elas são, às vezes alguns homens, né, infelizmente, não têm a visão de que da grandiosidade que as mulheres elas são e representam. Mas eu queria dizer que se você não... Como é que a gente pode diminuir, ou alguém pode diminuir, ou algum homem pode diminuir a mulher que o gerou? Não tem como, né? Eu só estou aqui por causa de uma mulher. E você só está aí me assistindo agora por causa de uma mulher. E o Salvador veio ao mundo por causa de uma mulher. Então, todas as coisas, elas só podem acontecer no reino de Deus, no reino dos céus, no mundo, enfim, porque as mulheres cumprem com o seu papel.
E que grandioso e que maravilhoso é isso, ter as mulheres abençoando a nossa vida. Eu sou muito grato por cada mulher, pelas minhas avós, pela minha mãe, pela minha esposa, pelas minhas filhas, minhas noras, minhas netas, todas mulheres importantes na minha vida que me fazem ser o que eu sou e me ajudam a me tornar melhor. Então é impossível diminuir, eu estou falando por mim, é impossível eu diminuir qualquer mulher, porque o papel delas é vital, é essencial no plano de Deus. Mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas mulheres, né, daquela época e falar de alguns outros períodos também. Na verdade, nós temos a nossa mãe Eva, que foi a última criação de Deus. Depois de tudo estar pronto, do homem ter sido criado, né? E alguns dizem até que o homem é o rascunho, né? E depois então veio a mulher. E de fato eu concordo com isso. O grande papel da mulher, né? O que ela representa, e da sua beleza, da sua grandiosidade e principalmente do papel da maternidade, o que elas significam, né, para nós. Eu sempre ouvi, e eu sou testemunha disso, que ninguém substitui a mãe, ninguém, nem o pai, nem os avós, nem ninguém substitui a mãe. A mãe, ela tem um papel de extrema importância, de vital importância, para que todas as coisas caminhem de forma a vivermos num mundo melhor, a sermos mais felizes e principalmente podermos viver na presença de Deus. Sem elas seria impossível que isso acontecesse. Então, se você que está me assistindo é mulher, eu queria parabenizar você pela grandiosidade da sua criação, do quanto você é importante para o Senhor, do quanto que você é importante para as pessoas que estão à sua volta e o quanto você pode fazer para abençoar vidas de outras mulheres e dos homens. Mas eu queria falar de algumas outras mulheres, né? A gente vê no Velho Testamento mulheres extraordinárias, Rebeca, temos outras mulheres como Esther, enfim, Noemi, e aí a gente vem para o Novo Testamento, a gente tem Marta e Maria, nós temos Maria, mãe do Salvador, que eu vou falar mais para frente um pouco, Maria Madalena, que seguiu Cristo durante um bom período de tempo. Ela foi importante, ela foi a mulher que viu o Salvador ressurreto, foi a primeira pessoa nessa terra a ver o Salvador ressurreto, de acordo com as Escrituras. Então veja a grandiosidade da importância da mulher. Ela foi a primeira testemunha, e depois outras mulheres viram o Salvador antes mesmo dos apóstolos. Então, porque elas tinham as mulheres, elas têm, né, uma afinidade com o Senhor, elas têm uma afinidade diferente. As mulheres, elas têm por dom de Deus, por habilidade, se é que eu posso chamar talento, acho que é mais dom, né? Que é o dom da caridade. As mulheres, elas amam mais, elas sabem amar mais do que os homens. Os homens têm mais dificuldade com isso. E por causa desse amor, com certeza, o Salvador resolveu aparecer primeiro para elas. E essas mulheres foram importantes nesse momento. Temos outras mulheres como Marta e Maria, que com aquela experiência do irmão delas, né, Lázaro, Cristo era muito amigo dessa família,
e tem lá a experiência de Marta e Maria, né? Quando Maria estava lá aos pés de Cristo ali. Essa Maria não é a Maria Madalena, tá? É outra Maria. A Maria estava ali aos pés do Salvador ouvindo o Evangelho, e Marta estava lá preocupada com as coisas da casa, na verdade preocupada em atender o Mestre, ela não estava fazendo nada de errado. Mas Cristo chamou a atenção dela porque para aquele momento ali ela precisava ouvir também a mensagem dele. Então, mas ele criou-se uma amizade muito forte com Marta e Maria e com Lázaro, e depois então quando Lázaro morre, elas ficam muito transtornadas, e o Mestre, nosso Salvador, sabia de tudo que estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção nessa história de Marta e Maria, que a gente vai ver mais para frente, mas o que me chama a atenção é que quando elas vieram encontrar o Salvador, ele estava se aproximando da cidade, né? Porque elas mandaram chamar ele para ir ver Lázaro, que estava doente, que era para ele curar, mas aí Cristo demorou, de propósito, ele demorou e ele acabou morrendo, né, o Lázaro. Mas é interessante que Cristo sabia de tudo isso, e quando Cristo chega perto da cidade, que elas vão ao encontro do Salvador, elas choram. E ali naquela escritura a gente vê o Salvador chorando também, diz, e ele também chorou. Olha só que interessante, ele chorou porque elas estavam chorando. E a gente aprende que um dos convênios que nós fazemos no batismo é chorar com os que choram, de acordo com o que o Rei Benjamin nos ensinou no seu discurso. Então chorar com os que choram, e Cristo fez isso, e elas choraram, e ele teve compaixão delas, mesmo sabendo o que ia acontecer em seguida. E ele então reviveu Lázaro, e aquela foi uma experiência maravilhosa por causa delas. Elas foram extraordinárias mulheres ali. Até mesmo eu fico muito admirado com a grandiosidade do Salvador, a maneira como ele tratava as mulheres. Se a gente vê, por exemplo, a mulher do poço, né, daquele poço lá em Samaria, na cidade de Sicar, Cristo estava ali junto ao poço, e aí chega uma mulher, uma samaritana, para pegar água, e ele tem uma experiência ali muito interessante com ela. E Cristo ali naquele momento, ele disse para ela que, ele falou assim, disse para ela assim, vai lá chamar o seu marido, né? E aí ela disse, eu não tenho marido. Aí Cristo, sabendo de tudo, né, conhecendo o coração e a mente dela, disse, realmente, você já teve 7 maridos, né, e com quem você vive hoje não é o seu marido. Mesmo ela não vivendo de acordo com as leis daquela época, que é hoje também, né, ela não vivia legalmente com seu marido, com o homem com quem ela vivia, Cristo não a repreendeu. Interessante. Ele não a repreendeu por aquilo. Ele ensinou o Evangelho para ela, ele não fez acepção. Ele não disse, não, essa mulher aqui ela está fazendo coisa errada, eu não vou conversar com ela. Ele não fez nada disso. Ele tratou aquela mulher com respeito, com amor. Ele se identificou para ela como o Messias. Aquilo foi muito forte. Ela sai correndo para avisar todo mundo na aldeia, naquela cidade, e todo mundo veio conversar com Cristo, e aí eles souberam, pelo testemunho dela, das coisas que ele tinha dito, mas ela também trouxe outras pessoas da cidade, e eles ficaram admirados e ganharam um testemunho do Salvador, de que ele era o Messias. E aquelas pessoas foram transformadas por causa daquela mulher. Cristo usou ela, no bom sentido, como uma ferramenta, como um instrumento para trazer almas. E com certeza aquela mulher foi transformada depois daquilo. Mas olha o trato, né? Como Cristo tratou aquela mulher naquele momento. Teve um momento mais complicado ainda,
muito mais difícil, onde o Salvador também teve que exercer a sua misericórdia, o seu amor, o seu respeito pelas mulheres. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi trazida, Cristo estava ali, trouxeram ela, e olha, nós vamos devemos apedrejá-la ou não? O que você acha que nós devemos fazer? Eles estavam querendo pegar Cristo, né? Se ele dissesse assim, não, apedreja ela, ele estava indo contra aquilo que ele estava ensinando, que era a lei do Evangelho. Se ele dissesse assim, não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés. Então eles queriam pegar ele de algum jeito. Mas Cristo é Cristo, né? Ele conhece todas as coisas, conhece os corações, as mentes das pessoas. E aquela mulher estava ali naquela hora, né? E aí Cristo disse uma frase, né? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase que perdurou, né? A gente conhece essa frase, até quem nem lê a Bíblia, nem lê as Escrituras, sabe, conhece essa frase, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E de fato aquilo foi importante. Mas, os homens, depois que ele disse isso, começaram a jogar as pedras, né? Começaram ali, e aí ele fala com ela e ele diz assim, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Aí ela disse, não, né? Eles não me condenaram, eles foram embora. E Cristo, com amor, com compaixão daquela mulher que havia feito algo, cometido um pecado grave, ele disse para ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, ele tratou aquela mulher, olha o fino trato com aquela mulher, com as outras mulheres, né? Mas olha a forma, o amor que ele demonstrou por aquela mulher naquela hora. Então, como ela foi importante. E aquela situação ali, aquela experiência, para mim, é uma das mais fortes das Escrituras. Porque se Cristo não condenou aquela mulher, quem sou eu para condenar qualquer pessoa? Eu tenho que olhar a trave que está no meu olho, como ele ensinou, ao invés de ficar olhando o cisco no olho dos outros. Bom, e tem uma coisa que me chama muita atenção nessa história. Onde é que estava o homem ou os homens que haviam adulterado com ela? Onde é que eles estavam? Eles não aparecem, né? Talvez eles fossem daqueles ali, uns daqueles que estavam ali com as pedras na mão. Então olha só que coisa. Eles estavam condenando a mulher e não estavam condenando os homens que fizeram aquilo de errado. Então quando a gente vê isso, a gente vê o quanto os homens daquela época, e hoje também a gente tem isso, maltratam, perseguem, ridicularizam, menosprezam a figura feminina. As mulheres não precisam lutar por igualdade, elas são iguais aos homens. Não tem como nós homens sermos melhores que as mulheres. Não tem como, não faz parte do plano de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Elas são iguais. Somos parceiros iguais diante de Deus, porque temos a única coisa é que nós temos responsabilidades diferentes, mas com certeza não muda nada, absolutamente nada, pelo fato de ser mulher ou de ser homem. Somos iguais. Mas infelizmente elas não são tratadas assim em todos os lugares. Elas não são tratadas em igualdade e nem da forma como Cristo tratou. A gente precisa imitar a Cristo na forma como tratamos as mulheres. Ele sempre tratou as mulheres com amor. Ele sempre tratou as mulheres com compaixão, independentemente das coisas que elas tenham feito. A gente viu 2 exemplos aqui. E nós temos muitos outros exemplos. Cristo teve compaixão, e também é uma das experiências mais fortes para mim, daquela mulher, a viúva de Naim. Ela era viúva e tinha perdido o seu único filho.
E quando Cristo viu aquilo, ele se move de íntima compaixão por ela. E ele então curou ou reviveu aquele rapaz por causa dela. Por causa dela. Então, que nós homens, você homem que está me assistindo, imite a Cristo na forma de tratar as mulheres. Porque é assim que Ele quer que a gente trate. As nossas mães, as nossas esposas, as nossas filhas e todas as mulheres onde quer que nós estejamos. Onde houver mulher, ame-as, tenha compaixão delas, seja educado, amável com elas, porque elas merecem o respeito, o nosso respeito, porque elas são filhas de Deus, do nosso Pai. E o nosso Pai Celestial tem um apreço muito grande pelas mulheres. Ele se deleita com as mulheres, ele se sente, ele tem um amor muito especial pelas mulheres. Então toma muito cuidado ao tratar as mulheres. Imite a Cristo. Bom, a gente tem outros exemplos grandiosos, aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, que é até também dessa semana, aquela mulher estava ali com aquela doença durante tanto tempo, e Cristo sentiu, né, no meio daquela multidão, ela pensou assim, se eu só tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Tamanha fé que ela tinha. E ela foi, e ela tocou nas vestes dele, e aí Cristo, no meio daquela multidão toda, né, Cristo sentiu sair poder dele. Olha que coisa interessante que aconteceu. Aquela é uma experiência muito forte. E aí ele falou, alguém me tocou. Até os apóstolos disseram, mas Senhor, é claro, né, com essa quantidade de pessoas que nós temos aqui, com certeza tocaram no Senhor. Mas ele disse, não, mas eu senti sair poder de mim. Alguém me tocou de forma diferente. E nem tocou nele, na pele dele, tocou nas vestes. E ele sentiu o poder. E aí, ele procura aquela mulher e ela se identifica. E eu fico vendo, até nos vídeos da igreja, né, que ela estava ali naquele momento e ele vai até ela e ele olha nos olhos dela. E ele diz para ela que, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. São palavras simples, mas muito fortes. Olha o trato com aquela mulher. Olha a compaixão que ele teve com aquela mulher. Então, e a gente vai, eu posso ficar aqui dias falando das mulheres, como Cristo tratou as mulheres, como elas são importantes, como elas são essenciais ao plano de Deus. Mas eu queria falar de uma mulher também, mais do nosso, dos últimos dias aqui, da época dos pioneiros. Tinha uma quantidade de mulheres, a fé daquelas mulheres pioneiras é algo para a gente aprender muito, os homens precisam aprender muito com aquelas mulheres. Porque elas tinham uma fé fora do comum. Eu queria citar Mary Fielding Smith, que era esposa de Hyrum Smith, irmão do profeta Joseph, em que ele foi assassinado junto com seu irmão, né? E ela ficou sozinha. Ela tinha um filho que era Joseph F. Smith, que se tornou presidente da igreja depois. Mas ela atravessou as planícies para chegar em Utah, lá de Nauvoo, e ela então dependia muito dos bois para atravessar, enfim, que puxavam os carroções, que eram muito pesados, e ela dependia muito deles, porque era ela e o filho, enfim, ela
ficou muito, sofreu muito durante todo aquele tempo, daquele período, mas o interessante é que em um dado momento, eu até queria ler aqui, eu acho que fica mais interessante ler. Está lá em Presidentes da Igreja, no Manual do Aluno, capítulo 6, do presidente Joseph F. Smith. Lá conta a história dela, mas ele diz assim, né? Depois de ter percorrido boa parte do trajeto até Sião, um dos melhores bois da família foi ao chão. Ele enrijeceu os músculos em espasmos como se estivesse à beira da morte. A morte desse animal fiel teria um efeito devastador para a viúva Smith em sua jornada para o vale. Mostrando um recipiente de óleo consagrado, a viúva Smith pediu a seu irmão James Lawson que administrassem ao boi como fariam a uma pessoa enferma, pois o restabelecimento do boi era essencial para que ela seguisse viagem. Seu pedido sincero foi atendido. Esses irmãos colocaram óleo na cabeça do animal e em seguida impuseram as mãos sobre ele e repreenderam o poder do destruidor, assim como fariam no caso de um ser humano. O boi levantou-se imediatamente e dentro de poucos instantes voltou a puxar o carroção, como se nada houvesse ocorrido. Isso deixou a companhia de pioneiros maravilhada. Antes de o grupo avançar muito, outros dos bois dela caiu, como o primeiro, mas ao receber o mesmo tratamento, também se reergueu. Isso aconteceu uma terceira vez, mas com a bênção os animais restabeleceram-se plenamente. Aí a gente pode pensar assim, bom, foi a bênção do sacerdócio que curou, aqueles bois, curaram, né, aqueles bois, e não foi só isso. Claro que isso tem parte, né, no restabelecimento daqueles bois, mas a parte mais importante dessa experiência é a fé da Mary Fielding Smith. Por causa da fé dela, por causa olha a grandiosidade dessa mulher, a fé que ela tinha. Ela precisava dos bois e eles tinham que levantar, e ela falou, abençoa que eles vão ser curados. E eles foram. 3 vezes isso aconteceu durante o percurso. Então, a gente precisa respeitar muito a fé das mulheres. Elas podem não ter o sacerdócio, mas elas agem por meio do sacerdócio. Elas podem não ter o sacerdócio, mas elas têm uma fé que é invejável, que os homens deveriam imitar a fé das mulheres. Elas têm uma fé grandiosa. Eu vi muitas mulheres assim. Minha sogra era uma mulher de muita fé. Enfim, eu vejo outras irmãs na igreja, eu vejo muitas mulheres que têm uma fé grandiosa. Mas eu queria aqui hoje terminar o meu vídeo contando para você uma experiência que eu tive. Eu acho que eu contei parte dessa experiência num outro vídeo, mas eu queria contar. Quando eu estava no FSUA, eu e minha esposa, nós não conseguíamos nos preparar muito tempo antes para a quantidade de mensagens que nós tínhamos que dar. Nós tínhamos que dar 2 mensagens por dia, durante 5 dias, ou seja, nós demos pelo menos umas 10 mensagens no FSY para os jovens, né? Os jovens de 14 a 18 anos. Mas o interessante era que a gente não conseguia preparar as mensagens antes. Eu não sei por quê. Claro, depois eu descobri por quê. Porque o Senhor queria que nós seguíssemos o Espírito o tempo todo. E a gente tentava se preparar. Não que a gente não tentasse, não, nós temos tanta coisa, tantas mensagens para dar, o que nós vamos fazer? A gente não conseguia preparar nada. E aí, uma das mensagens, um dia,
nós iríamos dividir os grupos, rapazes e depois as moças. Então falaríamos para os rapazes, depois falaríamos para as moças. E naquele dia pela manhã, nós acordamos, eu e minha esposa, ia começar umas 9 da manhã, se não me engano, 10 da manhã, uma coisa assim, não me lembro bem. Mas nós acordamos cedo e de manhã, e aí, o que nós vamos falar? Nós não sabíamos o que falar. E aí, ao dobrarmos o nosso joelho para orar, o Senhor disse na nossa mente: eu quero que vocês falem sobre resiliência. Legal, vamos falar sobre resiliência. E aí, já algumas escrituras vieram à mente, algumas coisas e tal, legal. E aí nós fomos. E aí, quando nós falamos para os rapazes, nós dividimos lá em companhias, né, em grupos, né, eram companhias que eram chamadas, eles tinham seus líderes das companhias. E aí a gente começou a dar aquela aula, começamos a falar sobre resiliência e pedimos que o jovem, no caso aquele grupo ali que eram os rapazes, pedimos para os rapazes citarem escrituras, citarem personagens, experiências das escrituras ou experiências pessoais a respeito de resiliência. E eles foram falando e foi muito bom. E aí eu encerrei e o Espírito me disse assim: fala para eles sobre José do Egito. E eu contei para os rapazes sobre José do Egito. A resiliência de José do Egito, tudo que ele tinha passado, que ele tinha vivido, né, naqueles momentos, enfim, da vida dele. Ele foi escravo por 10 anos, foi preso durante 3 anos, mas aí depois de toda essa provação, ter vendido pelos irmãos, tudo que ele tinha passado, ficar longe da família durante tanto tempo, ele venceu e se tornou o segundo homem do Egito. Legal. Aí eles saíram, o espírito estava forte, foi muito bom. Entraram as moças. Eu pensei comigo, vou falar também sobre José do Egito. E começamos. Aí as moças se ajeitaram lá e tal, em companhias também, em grupos ali. Mas na hora que eu estava ali sentado, antes de eu começar a falar, o Senhor falou na minha mente, e eu sei que foi Cristo. E ele disse assim: fala sobre a minha mãe. E aí, aquilo foi muito forte para mim, porque da forma como o Senhor falou comigo naquela hora, ele dizendo, fala sobre a minha mãe, eu até me senti incapaz de poder falar sobre Maria. Tamanha santidade, tamanha pureza e tamanha grandiosidade daquela mulher. Mas o Senhor tinha dito que eu devia falar, então eu vou falar. E eu comecei a falar sobre ela. Nós paramos ali, todo mundo as meninas já tinham falado sobre resiliência, citaram grandes mulheres das Escrituras, falaram de outras experiências e foi muito bom, mas o tempo estava terminando. Eu falei, vamos parar, né, agora, e eu vou falar com vocês. E eu comecei a falar sobre Maria. E aí eu fui citando desde o início, quando o anjo Gabriel então aparece para Maria, dizendo que ela ficaria grávida e que ela seria a mãe do Filho de Deus. E ela disse, eu estou aqui. Faça segundo a vontade de Deus. Eu vou fazer o que ele disser que eu tenho que fazer. E ela foi muito corajosa, ela era uma moça jovem, ainda muito jovem, e mesmo assim ela aceitou esse grande desafio, desafio porque ela ia passar por muitas coisas difíceis, mas ela aceitou essa designação do Pai, tão grande, tão importante, tão grandiosa. Só que ela passou por muitas coisas, que a gente quase, talvez as Escrituras não dão tantos detalhes, mas na hora que eu estava falando para as moças, eu senti o Espírito tão forte. E eu sei que eu só citei, claro, as coisas que estavam nas Escrituras, mas todos nós naquele momento percebemos a grandiosidade daquela mulher e das coisas que foram o que ela passou. Ela estava grávida sem ter um marido.
Imagine naquela época o que aconteceu, o que ela passou. Mas ela seguiu em frente, ela fez tudo. José também recebeu revelação, e aí eles foram, e aí eles, quando ela estava para ter neném, na hora do parto, não tinha lugar na estalagem para ela. Não tinha lugar na estalagem para Cristo, para o Filho de Deus e para aquela mulher tão maravilhosa que era Maria. Não havia lugar para ela. Não havia lugar para eles. Ninguém abriu a porta. Ninguém os recebeu. Tudo bem, José deu um jeito, resolveu, ela recebeu, ela ganhou seu filhinho santo e puro, o nosso Salvador. E depois de algum tempo ela teve que fugir para o Egito, porque Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Porque ele havia soube que nasceria ali, tinha nascido quem substituiria, quem seria o rei de Israel. E ele, então, vamos matar essa criança, porque é Roma que manda, é o imperador, é César, enfim. E aí José foge com Maria para o Egito. Eles foram a pé para o Egito. É muito longe. E eles ficaram um tempo lá. Depois eles voltaram. E tiveram uma vida simples. José era um carpinteiro. Mas Maria teve outros filhos, Cristo teve seus irmãos, e ele teve uma vida maravilhosa. Ele já desde criança, de menino, né, aos 12 anos, ele estava lá ensinando os doutores da lei, né? Mas Maria era muito preocupada com ele, perdeu ele ele ficou 3 dias sem vê-lo, ela ficou desesperada, claro, qualquer mãe ficaria. E o tempo passou, e ele cresceu, e ele se tornou, então, o mestre. E ele começou a partir dos 30 anos, então, e ela estava sempre por perto de Cristo, sempre. Mas Maria passou pelo momento mais difícil que uma mulher poderia passar nessa vida. Ela viu seu filho ser espancado, ela viu seu filho ser humilhado, ela viu seu filho carregar uma cruz e com uma coroa de espinhos na cabeça, ter sido chicoteado, cuspiram nele. E ele foi pregado, e ela viu tudo isso. Ela viu ele ser pregado na cruz. E levantado naquela cruz, e ela ficou vendo ali. Nem posso imaginar a dor daquela mulher. Nem tem como imaginar a dor dela. Mas o que me chama muita atenção naquele momento ali, é quando Cristo então diz para João: eis aí a tua mãe. E para Maria ele diz: eis aí o teu filho. Ou seja, ele preocupado com a mãe, preocupado com Maria. Disse para eles, né, um cuidar do outro, que João pudesse cuidar de Maria, e Maria ter João como seu filho. Ele estava ali crucificado, sentindo dores terríveis, e ainda assim preocupado com a sua mãe. Entende? Você consegue entender a grandiosidade dessa mulher? Consegue entender o quão importante as mulheres são? O quão importante foi o papel de Maria e o quão importante é o papel da sua mãe na sua vida? Não importa o que a sua mãe tenha feito. Ah, mas a minha mãe fez isso e isso de errado. Como é que Cristo tratou a mulher adúltera? Como é que Cristo tratou aquela mulher que não tinha marido, vivia com um homem que não era seu marido? Como é que Cristo tratava as pessoas? Tratava as mulheres em especial? Ele sempre tratou com amor e respeito. Sempre tratou com um profundo amor e respeito. Não superficial, mas profundo. Que você possa imitar a Cristo. E que você, mulher, que é mãe,
Você mulher que é filha, você mulher que é irmã, trate as suas irmãs, trate as outras mulheres também com esse amor, com esse respeito. Mas você, homem que está me ouvindo, por favor, ame as mulheres. Trate as mulheres como Cristo tratou as mulheres. Dos exemplos que eu fiz aqui, que eu dei aqui. E que você, mulher, continue com a sua fé grandiosa, continue inspirando e fortalecendo os homens. Hoje eu digo, se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui. Se não fosse a minha esposa, eu não teria a família que eu tenho. Se não fosse a minha esposa, eu não teria a força que eu tenho. Se não fosse a minha esposa, eu não suportaria, não conseguiria ter passado pelas provações que eu passei. Se não fosse por ela, nada teria sentido na minha vida, porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. E todas as mulheres que me cercam na minha família, e todas as minhas amigas, as irmãs que são minhas amigas, elas têm uma influência muito poderosa na minha vida. Como eu sou grato pelas mulheres. Te vejo no próximo vídeo.